Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer etiquetas escolares com o tema Wandinha. E claro que eu vou deixar também um estilo um pouco mais infantil, caso você queira adaptar com um estilo um pouco mais infantil para sua filha. Então se você quer deixar o seu projeto e as suas imagens com um estilo único, já se inscreve aqui no canal e bora para esse tutorial porque tá incrível. E aqui é o seguinte, as três etiquetas que o pessoal mais costuma usar é uma etiqueta grande, normalmente para cadernos, livros, uma etiqueta pequena ali que às vezes você pode colocar no estojo ou numa caixa de lápis de cor, e as etiquetas menores que normalmente o pessoal coloca nos lápis. Então eu vou te ensinar como fazer esses três estilos de etiquetas. E pra gente começar esse projeto, a gente pode clicar aqui em busque por conteúdo ou tamanho do jeito que você quer e colocar aqui folha A4 em branco. A gente quer uma folha de atividades A4 em paisagem. Então a gente clica aqui e clica nessa opção aqui que só tem um maisinho, porque aqui ele vai trazer uma imagem em branco para a gente começar a trabalhar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui em elementos, pegar nessa parte de formas um quadrado, e nesse quadrado aqui a gente já vai começar alterando essa coloração desse azul para esse tom gradiente. E como que a gente cria esse gradiente? A gente clica aqui em cor, escolhe a opção gradiente, seleciona essa opção que tem esse círculo aqui, só que aqui tá invertido, eu quero esse tom mais claro centralizado e o tom mais escuro ali no meio. E aqui as hashtags que eu vou usar é essa aqui para o tom mais claro, que é essa primeira cor, e para o tom mais escuro eu vou utilizar basicamente um preto, tá vendo? Se você quiser copiar, é essa hashtag aí. E para a gente mudar o tamanho para o tamanho e formato correto que a gente precisa criar, como que a gente faz? Clica aqui em posição, aí no seu celular ou no computador que você estiver criando, tanto faz. E aqui em largura a gente simplesmente vai digitar 8.5, clicar aqui em próximo, e na altura a gente clica em 5.5. Clica novamente aqui em próximo e a gente pode fechar, ele já vai trazer na altura e na largura que a gente precisa para criar essa imagem. E aqui para a gente começar a trabalhar com as imagens, você precisa ter as imagens da Wandinha, certo? E se você quiser essas imagens aqui da Wandinha, eu vou deixar um link aí do pack visual, porque eu vou estar fazendo o upload dessas imagens lá no pack visual. Aí você vai poder utilizar essas imagens todas em qualidade muito boa, que eu vou fazer o upload nesse pack visual. Então vamos começar a trabalhar com essas imagens da Wandinha. Eu vou, por exemplo, utilizar essa aqui, e olha a qualidade dessa imagem. Então eu vou disponibilizar essas imagens, como eu disse para vocês, lá nesse pack visual. Se você quiser conferir, tá aí na descrição. Vou posicionar essa imagem aqui da Wandinha aqui ao lado, beleza? E por que que eu vou posicionar aqui ao lado e não centralizado? Porque eu preciso ter um espaço para escrever o nome da criança, tá? O nome aí do seu filho, da sua filha. Então a gente vem posicionando aqui, colocando aqui ao lado. E a Wandinha, ela tem uma fonte muito específica, tá? Eu não consegui encontrar a fonte exata do tema Wandinha, mas eu trouxe uma fonte muito semelhante. Então a gente vai entrar aqui em texto, adicionar uma caixa de texto, e aqui a gente vai escrever. No caso eu vou escrever o nome da minha filha, tá? Então eu vou escrever, vou aumentar o tamanho um pouquinho e posicionar aqui ao lado. E aqui essa fonte eu vou alterar, como eu disse para vocês, eu não achei uma fonte exata, mas eu achei uma fonte bem parecida, tá? No caso essa Nu regular. Só que infelizmente essa Nu regular aqui, ela não tem uma letra maior que a outra como na Wandinha. Quando você vê lá o nome Wandinha, o W é maior do que o restante das outras letras. E como que eu vou fazer para simular isso? Eu simplesmente vou vir aqui, apagar esse A, vir no restante da palavra, duplicar, e agora sim eu vou escrever a letra A. E com isso eu vou aumentar só essa letra A, deixando assim ela maior do que as outras. E agora, para fazer esse preenchimento correto aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar nesses três pontinhos, selecionar vários e clicar no restante do nome. E agora eu vou agrupar esse nome para ficar uma coisa só. Então eu venho aqui em pronto, agrupar. E agora sim eu consigo aumentar o tamanho, posicionando mais ou menos aqui ao lado da Wandinha. Claro, se você quiser também, você pode colocar a série e a turma do seu filho ou da sua filha, tá? Então como que a gente faz isso? Novamente eu vou entrar aqui em elementos, clicar mais uma vez nessa forma quadrada, só que agora eu não quero essa forma quadrada aqui com degradê. O que que eu vou fazer? Novamente clicar aqui em cor, alterar apenas para coloração branca, posicionar mais ou menos aqui em cima e jogar ela só aqui como se fosse um traço ali para eu conseguir escrever. Então novamente agora eu vou clicar nesse nome, agora eu venho aqui em posição e jogo esse traço aqui atrás da Wandinha.
Agora novamente a gente vai entrar aqui na ferramenta texto, adicionar uma caixa de texto e eu vou escrever a série e também a turminha aqui da sala. E aqui eu simplesmente vou inventar, você escreve aí a turma do seu filho. No caso aqui eu vou escrever pré 1B. Então, como a gente está trabalhando num roxo mais escuro, nesse tema aqui da Wandinha, a gente vai colocar coloração roxa também. Então vem aqui, altero ele para coloração roxa e aumento um pouquinho mais o tamanho dessa letra. Se você quiser também, você pode criar um espaçamento e você cria espaçamento aqui nessas 3 linhas, espaçamento entre letras. E aqui fica muito a critério de vocês, tá? Utilizar ou não essas letras um pouco mais espaçadas. E claro, se você não gostar, por exemplo, dessa Wandinha, você pode selecionar outras, tá? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Tem disponível essa Wandinha, essa imagem dessa Wandinha, essa aqui também. Tem essa aqui só do rosto dela. E tem outras, tá? Que eu também vou disponibilizar nesse pack visual. Essa aqui com a mão aqui no ombro dela. Essa aqui mais próxima do rosto. Essa aqui também com a mão mais próxima dela, só que num outro ângulo. Tem essa aqui de corpo inteiro. Tem essa aqui que recorta certinho na onde ela cruza os braços. Tem essa aqui em formato de desenho com a mão no ombro também. Tem essa aqui de lado. E tem essas aqui mais focado no rosto dela. Então se vocês quiserem adquirir esse pack visual, tá aí na descrição. E vocês vão ter acesso a muitas outras imagens e as imagens da Wandinha também. Beleza? Essa etiqueta maior a gente já criou. Agora a gente precisa criar uma etiqueta para o lápis. E como que a gente faz isso? A gente novamente volta aqui em elementos, seleciona novamente a opção de forma. Eu vou posicionar essa forma aqui ao lado só para vocês terem uma base. Então a gente vem aqui novamente em posição, vem aqui em largura e a largura que a gente vai utilizar dessa etiqueta é uma largura de 5 e a altura a gente vai utilizar a largura de 2. Clique em confirmar e assim a gente tem uma etiqueta um pouco mais comprida que é justamente para colar no lápis que a gente vai utilizar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou entrar na coloração, também vou utilizar esse degradê da mesma tonalidade, tá? Porque eu vou trabalhar eles tudo no mesmo estilo. E agora o que eu vou fazer é pegar um outro quadrado, então a gente volta aqui novamente em elementos, pega um outro quadrado. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com o quadrado branco e vou posicionar esse quadrado centralizado no meio desse outro retângulo que a gente está utilizando, tá? Então volta aqui e venho diminuindo o tamanho, utilizando mais ou menos isso aqui. E quando a gente mexe aqui, ó, tá vendo que ele aparece essas linhas? Isso quer dizer quando a gente consegue centralizar esse quadrado, tá? No caso, um retângulo aqui. E para arredondar essas bordas, a gente clica aqui nessa linha aqui ondulada e arredonda esses cantos, deixando mais ou menos isso aqui. E para a gente conseguir manter o mesmo padrão, eu vou utilizar uma outra imagem da Wandinha também nesse estilo mais pintura, tá? Então eu vou trazer a outra imagem aqui para vocês darem uma olhada. Então eu trouxe essa outra imagem aqui mais focada aqui, mais próximo do rosto da Wandinha. Então eu vou utilizar essa imagem aqui um pouco mais focada no rosto e agora eu vou trazer novamente o nome da criança, no caso aqui que eu estou utilizando o nome Alice, aqui ao lado da Wandinha. Então eu simplesmente venho aqui e duplico esse nome, trago esse nome aqui que a gente está utilizando aqui para nossa outra etiqueta que eu estou criando e vou alterar essa coloração novamente para um roxo, aumentando o tamanho. E nesse caso aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir colocar a sala e a turminha, tá? Porque é uma etiqueta bem pequena, então não faria tanto sentido também colocar uma outra escrita. E caso você queira, você pode utilizar a etiqueta mediana, que no caso, como eu disse, é ali para um estojo ou para algum outro material um pouco menor do que os cadernos e livros que eles utilizam. Então a gente novamente volta aqui em formas e essa forma aqui a gente vai vir aqui em posição e agora a gente vai utilizar uma largura de 6,5 por 4 e confirmar. Vai ficar uma etiqueta um pouco menor do que as outras para a gente conseguir utilizar em materiais menores. Então eu vou posicionar mais ou menos aqui ao lado também, para vocês terem uma noção de tamanho, como são diferentes. E aqui, se você quiser, você também pode utilizar esse degradê como eu utilizei, ou se você quiser utilizar de outra forma, também tem como, tá? Colocando tracejado, depende muito do estilo que você queira criar. Então, por exemplo, eu vou trazer essa outra imagem aqui da Wandinha e vou remover o fundo. Então, venho aqui em editar, removedor de fundo, e eu simplesmente vou utilizar a mesma tonalidade que ela está utilizando nessa imagem, que é esse roxo um pouco mais claro. E como que a gente faz para utilizar uma cor que já tem aqui? A gente novamente clica aqui em cor, vem aqui no maisinho, pega esse conta-gotas e puxa aqui
para a imagem da Wandinha. E aqui seleciona essa cor roxa e a gente pode posicionar ela mais ou menos aqui. E se você quiser aí sim trabalhar com esses raios, esses relâmpagos, você pode vir aqui em elementos e buscar por eles, tá? Escreve aí raio, busca eles, elementos gráficos, ver tudo. E aqui tem como você utilizar alguns, tá? Por exemplo, igual esse aqui, ó. Vem aqui, ó, posiciona ele aqui, diminui o tamanho um pouco mais. Digamos que a gente vai utilizar ele aqui, ó. Vem aqui em cortar e simplesmente recorta ele no tamanho certinho aqui do quadrado que a gente vai utilizar. E beleza, já fica com esse elemento aqui se você quiser utilizar esses raios. No caso aqui, esse aqui eu vou deixar. E como eu disse, eu vou escrever novamente o nome aqui da Alice. Então vem aqui em duplicar, posiciona o nome da Alice aqui. E esse aqui a gente, como tá trabalhando basicamente nesse tomzinho roxo bem clarinho e nessa tonalidade preta, o que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou alterar aqui para tonalidade preta para manter um padrão visual bem parecido. E agora a gente simplesmente pode vir aqui e trazer a escrita pré-1B também, da mesma forma que eu utilizei nesse outro. Então a gente vem aqui em copiar e colar e a gente posiciona esse pré-1B aqui embaixo um pouquinho menor. A gente pode posicionar aqui e também vamos trabalhar nessa tonalidade preta, como eu disse, para manter um padrão visual muito parecido. Eu fiz um diferente do que eu tinha feito aqui, por exemplo, ó, e eu fiz mais 3 opções aqui para vocês darem uma olhada como que vocês conseguem fazer. E aí fica muito a critério de vocês. Por exemplo, aqui, ó, eu utilizei o formato A4 e olha quantas imagens eu consegui colocar. No caso, essas maiores eu consegui utilizar 3, até porque você tem que dar um espaçamento um pouquinho ali das bordas. Para lápis, canetas, esse tipo de coisa, você consegue, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você consegue colocar 16 numa página só. E desse menorzinho aqui você consegue colocar até 4 etiquetas iguais. Ou seja, numa folha A4 você consegue utilizar um espaço muito bom para imprimir essas etiquetas. Isso que eu estou utilizando algum espaço, tá? Se você não quiser utilizar esse espaço, você pode colocar uma imagem grudada na outra e simplesmente depois recortar. É que eu acho mais simples assim quando tem esse espaçamento. Lembrando que se você quiser adquirir as imagens da Wandinha em alta qualidade, eu vou deixar o link do pack visual aí embaixo na descrição. Então se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like e compartilhar para outras mães, outros pais e até mesmo para você que está querendo fazer para ganhar uma renda extra. É isso, valeu e até o próximo vídeo. Fui!